Interessante isso dos apegos. Quais são os tipos de apego? Nossa, esse é um assunto muito legal, cara. Muito, muito legal. É aquilo que o pessoal fala teoria dos apegos? Ou é Sim, isso? conhece? Eu só ouvi falar, não sei quais são os tipos, não sei nada, assim. Então, introduza-nos a isso. Nossa, para trabalhar com relacionamentos amorosos e também com ciúmes, nós temos que conhecer a teoria do apego, cara. Ela é fenomenal. E, resumindo, temos um camarada chamado John Bowlby. Ele era pediatra e psicanalista. E o John Bowlby, ele pega um período na Inglaterra do pós-guerra. Então, muitas crianças em orfanatos, muitas crianças sem família. E ele era um profissional com uma capacidade de observação absurda, cara. Absurda. Então, ele começa a realizar alguns experimentos. Depois de um tempo, ele tem a ajuda da Mary Ainsworth. É muito interessante que o pessoal fala a teoria do apego John Bowlby, mas, nossa, cara, quem realmente desenvolveu a teoria é a Mary. Tá. Então, não é legal a gente apagar as mulheres da história da ciência. Mary Ainsworth, ela era uma psicóloga do desenvolvimento humano. Então, resumindo, havia um experimento em que era tipo um Big Brother. A criança entrava numa salinha, assim, brincava, tinha lá os brinquedinhos. Os psicólogos estavam observando, a criança não sabia que estava sendo observada, e a mãe era retirada sem a criança perceber. Algumas crianças percebiam a ausência da mãe e continuavam brincando, e mostravam um brinquedinho para a enfermeira. E quando a mãe voltava, essa criança mostrava o que tinha brincado. Ela não entrava em desespero, ela não ficava mal. Então, o Bowlby começou a pensar, ela tem certeza que ela é protegida, ela tem certeza que é amada, ela sabe que a mãe vai voltar. Acompanhando essas pessoas até a vida adulta, ele percebeu que essa pessoa tinha uma visão positiva de si e do outro, é uma pessoa muito segura sobre o vínculo, sobre os afetos que ela desenvolve. Se eu puder dar um exemplo, claro. Eu tenho uma amiga, é uma psicóloga também chamada Amanda, talvez seja um dos únicos seres humanos na Terra que desenvolveu o apego seguro, que é esse tipo. Certa vez um paciente faltou, me avisou com antecedência e tal, eu atravessei a rua do consultório para ir até uma padaria e voltando, eu dei de cara com a Amanda. E ela falou, Bruno, eu queria muito saber desses eventos que você coloca na rede social. Eu falei, Amanda, por coincidência vai ter um hoje. Eu tenho mais 2 atendimentos e eu vou direto para lá. Você quer ir? Bruno, eu posso ir? Pode. Ah, então eu vou. Posso aguardar no consultório? Cara, ela subiu comigo, ligou pro noivo. Ó, eu tô aqui com o Bruno, tal, porque vai ter um evento. Foi pegar de surpresa. Tudo muito na boa. Então, eu realizo o meu trabalho, depois tem aquele tempo de você ficar escrevendo, né? Documentando, guarda, enfim. Cara, ela tem certeza que ela vai chegar nesse evento e vão gostar dela. Ela tem certeza que ela será bem-vinda. Ela tem certeza que ela não incomoda. Porque, Lutz, que loucura isso pra... Se você falar, Bruno, vamos para o evento de psicologia hoje? Lutz, eu posso mesmo ir? Claro que pode. Lutz, não sei, cara. Eu acho que a galera falou para você que eu posso ir porque eles não queriam te deixar mal, né, cara? Bruno, para com isso, cara. Você é bem-vindo lá. Ah, cara, não sei não, cara. Conheço ninguém lá. Esse é outro apego. Okay? O apego seguro, ela tá de boa. Quando nós éramos universitários, ela começou a namorar um rapaz. Levou o rapaz, gente boa, conversou com todo mundo lá e tal. Passou pouco tempo. E uma colega perguntou, e aí, Amanda, e o teu namorado? Terminei com ele. Ô, Amanda, sinto muito, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Ele teve um episódio de ciúme. Por quê? Porque eu ia me encontrar com um grupo de estudos. Então era eu, o Bruno, o Gustavo e tal. E ele falou, não, só você de menina não vai. Não, peraí. Não tem essa de meninos e meninas. Nós nos interessamos por um tema. Naquela época nós estávamos estudando sobre sonhos. Então é o nosso grupo de sonhos e tal. E o cara teve um chilique de ciúme, proibiu. Não, se você for, eu vou ficar muito irritado com você, aí você tá ferrada na minha mão. Ela ficou bem tranquila, colocou a mão no ombro. Eu realmente acreditava que nós teríamos uma boa relação. Mas olha, parou por aqui, tudo de bom para você. Apego seguro é isso. A pessoa não tem dependência. Ou você oferece para ela as necessidades emocionais, amor, segurança, carinho, gentileza, ou ela tá fora.
E tá certo mesmo. Amanda hoje é casada, tal, muito minha amiga, a família toda dela. Então, esse é o primeiro exemplo, né? Apego seguro. A pessoa São tem quantos essa... apegos? Hoje temos 4. Tá. Então, o primeiro apego seguro. Na sequência, apego ansioso. Então, a mãe saiu da sala. Quando a criança percebeu que a mãe saiu, a criança ficou desesperada. E a criança gritou, a criança chorou, se joga no chão. A criança não liga para a enfermeira que está lá, ela não quer fazer outra coisa e a mãe volta. E a criança pune a mãe. Ela briga, ela morde, ela bate, aí ela ignora a mãe. Aí a Mary, apego ansioso. Na vida adulta, o apego ansioso é como se a pessoa duvidasse do vínculo que ela formou. Então, por exemplo, cara, que exemplo que eu posso dar assim para a gente acertar? No ciúme, tem muito de apego ansioso. Por exemplo, vamos pegar o exemplo mesmo da Amanda. Ela liga pro noivo e fala, eu tô aqui no consultório do Bruno. E o cara, legal, manda um abraço para ele. Uma pessoa no apego ansioso, peraí. Não, se você tá no consultório do Bruno, só você e ele, não, nossa, tá errado, eu tô chegando aí, sai daí agora. Porque se você ficar aí, eu tenho chance de te perder. Aquela mãe que saiu, desesperado. Então é aí que começa uma traição, você tá dando brecha. Cara, o Bruno é muito meu amigo, conheço a esposa dele. Não, mas o cara é homem, você não sabe como é que os homens são, os caras têm que ter... Sai daí. Ou então tô indo te pegar. Ou então... Não... Aí quando ela chega, fala, tô aqui, tá mais tranquilo? Não quero falar com você. Poxa, meu, olha o que você foi fazer. Você nem se ligou que fazer isso estava errado. Então, ele tá punindo. Ele queria tanto a pessoa por perto, ela chega, ele pune. Então, tem aquela ansiedade. Por exemplo, os casais iniciando. Eu amo muito você. Quando você me conhecer de verdade, você vai parar de me amar. Não, eu te conheço, eu te amo muito. É porque a gente não convive. Ó, ansiedade. No futuro, você vai me abandonar. Vamos pro terceiro? Claro. Apego evitativo. O apego evitativo, Lutz, não é porque o pai, a mãe ou o ambiente que a criança cresceu, porque tudo influencia. A escolinha, a creche, a relação com professora, com coleguinhas, tudo isso faz muita diferença, né? A teoria do apego hoje, ela está muito ampliada. Marco Calegaro, que é um grandíssimo psicólogo e pesquisador brasileiro, ele tem um livro chamado Novo Inconsciente, que é meu livro de cabeceira, cara, de tão maravilhoso que é. E ele conta a evolução da teoria, falando também da importância dos nossos primeiros vínculos sociais. Então, olha só, é quando a criança, ela meio que desistiu do pai e da mãe. Ela sabe que aquelas necessidades emocionais não serão atendidas. Então, a mãe sai, a criança percebe e ela não se importa. Ela continua brincando, aí chega a enfermeira, ela brinca um pouco e já perde o interesse pelo outro adulto. Quando a mãe volta, a criança fica feliz por pouco tempo. Então, por exemplo, por que eu trabalhei muito o meu apego evitativo na terapia? Quando eu era muito criança, os meus pais acordavam cedo, me deixavam em outro lugar e eles iam trabalhar. Me pegavam muito tarde, eu ia para casa, tinha coisa em casa para fazer, me davam um banho, me alimentavam e tinha que dormir. Então, o nosso vínculo ali, cara, não estava acontecendo. Beleza, apego evitativo. A pessoa deseja o vínculo, mas ao mesmo tempo que o vínculo a deixa incomodada. Ela se incomoda. Okay? Por exemplo, uma vez, eu estava no meu consultório e eu percebi que a minha colega estava saindo do consultório dela. E por conhecer a colega, né, da outra sala, eu fiz uma pegadinha. Eu saí, fiz barulho andando no corredor, chamei o elevador, mas eu entrei, fiquei esperando. O elevador chegou, ele fecha, vai embora, aí ela sai. Aí ela toma um susto. Oi, Bruno, boa noite. Boa noite, apego evitativo. Tudo bem? Então, tem essa coisa, ela gosta muito de mim, mas a aproximação a incomoda. Então, no relacionamento amoroso, é aquela pessoa que geralmente começa muito amorosa, muito calorosa, sem mais nem menos ela se afasta. Aí fala, o que aconteceu? Aí a pessoa, nada, tô no trabalho, ocupado. Não, tem alguma coisa estranha. Não, tem nada estranho. Meu amor, olha, eu te fiz alguma... Caramba, já falei, tô no trabalho. Para de me pressionar, tem nada a ver.
Então, eu quero muito esse vínculo, mas esse vínculo demais, ele mexe comigo, cara, você vai me abandonar, e enfim... Isso que eu ia perguntar, no vínculo evitativo ele se forma porque a pessoa meio que não quer ter aquele risco de estar vinculado, né? Exato. Porque quando você está vinculado, é doloroso se a pessoa parte, né? Exatamente, para você evitar essa dor futura. Interessante. Porque o John Bowlby, ele percebeu que na nossa infância você cria uma base para vínculos. Você cria toda essa base de como será o resto da sua vida. Então, é interessante demais a teoria do apego, cara. E no evitativo, você percebe que, pô, no consultório, a pessoa conta, o Lutz, ele reuniu a galera, fez lá uma reunião. E como é que foi? Eu não fui. Por que você não foi na reunião que ele organizou? E aí você percebe que não há um motivo para a pessoa não ter ido. O que acontece é que chegar lá, ver todo mundo que ela gosta, ao mesmo tempo que é legal, aquilo incomoda. Então, apego evitativo são pessoas que precisam muito, cara, da nossa empatia, da nossa paciência. É aquele famoso eu vou, mas eu volto, sabe? Para eu evitar a dor, é melhor não é que eu não vou me vincular, mas vou me vincular mais ou menos. Então, resumindo, é isso. E por último, nós temos o apego desorganizado. Já ouviu falar? Não. Geralmente, cara, é aquela pessoa que ela cresceu num ambiente em que o cuidador, ele não cuidava da maneira devida. E a criança, às vezes, tinha que cuidar do adulto. Então, cara, tem muito exemplo aí, mas existem livros que falam de lares onde os pais abusam do álcool, onde os pais ainda não aceitaram a responsabilidade de cuidar de uma família. Uhum. E aí, o que acontece? No apego desorganizado, o adulto, ele tem sentimentos contraditórios. Então, existe um conflito interno e ele funciona por esse conflito. Então, por exemplo, eu vim aqui, você me recebeu muito bem, é um cara super simpático, sabe que eu sou teu seguidor, vejo todos os episódios, e a gente começa a criar uma amizade. Então, nos bastidores, fala, Bruno, gostei muito de você e tal. E aí, sei lá, eu tô no carro para ir embora e eu começo a pensar alguma coisa ruim de você. Putz, isso aqui no Lutz não é legal. Pô, isso aqui não é bacana. Porque teve uma vez que ele falou lá, pô, e nada a ver o que ele falou. E Lutz, eu estou pensando mal de você para eu conseguir ficar longe do vínculo, que é uma coisa que eu desejo e ao mesmo tempo me amedronta. Então, o apego desorganizado, cara, é algo muito triste quando você observa, mas é muito legal tratar em terapia. É muito bacana atender esses pacientes. Me traz mais alguns exemplos disso? Eu achei interessante isso aí. Me identifiquei um pouco. Poxa, cara, é muito complexo. Eu tenho até um pouco de receio. Eu sei que a galera que estuda a teoria do apego vai comentar, pô, o Bruno foi muito superficial. Cara, fui mesmo, porque não dá pra gente desenvolver uma tese aqui. Tenho total consciência disso. Mas olha só, no apego desorganizado, pode ser mais ou menos, né, um exemplo que pode caber. Imagina assim, você me mandou uma mensagem. Bruno, aproveitando que você está a caminho, para na padaria e traz uma água para mim, para o Edu aí, da produção. Beleza, Lutz, vou comprar uns pães e tal. E quando eu chego, eu esqueci a água. E a sua reação é muito mais violenta do que necessário. Caramba, você não consegue fazer uma coisa tão simples direito. Lutz, calma, eu volto lá e compro água. Cara, se você tivesse feito direito, você nem teria que voltar. Lutz, é verdade, mas eu não fiz direito. Fica tranquilo, cara, eu volto lá e aí você vai falar mais algumas coisas. Eu falo, Lutz, cara, pô, não tá legal, meu. Eu acho que eu vou voltar pra Santos. Então volta mesmo pra aquela cidade onde você começa a me xingar. E você chega no consultório e você fala pra sua terapeuta, eu não sei por que eu fiz isso, porque eu gosto muito desse cara. E tudo bem ele ter esquecido a água, ele voltava lá e comprava. Não, mas por que você teve esse perfeccionismo de você julgar o cara? É porque eu não sabia que eu ia gostar tanto dele. Eu não sabia que ele se tornaria um grande amigo meu. Isso me amedronta. Então,
para eu não ser abandonado, para eu não me decepcionar. Essas reações podem ser um pouco mais que assertivas. Enfim, esse pode ser um exemplo que cabe no apego desorganizado. Como que surgiria esse tipo de apego? Igual você deu o exemplo da criança, da mãe que sai, como que seria do desorganizado? Na infância ou na escola, ou com os pais? Lutz, um caso real que não é de paciente, é uma pessoa que eu conheço. Desde novinha, assim, o pai dela abandonou, o pai dela foi embora, ela ficou sendo cuidada só com a mãe. Quando ela percebeu que o pai não morava mais no apartamento dela, ela entrou em pânico, porque ela não confia na capacidade da mãe para cuidar dela e da irmã. Então, para você ter uma ideia, em Santos, o carnaval de rua é muito legal, cara. A galera na rua, lá brincando, zoando. E ela morava num prédio que fica bem na passagem de um dos bloquinhos. Então a mãe estava vendo aquela bagunça na rua e a mãe começou a beber e ela desceu para pular carnaval e falou para a criança cuidar da irmãzinha. Ela era muito pequenininha para ficar com essa responsabilidade. E depois a mãe volta com o namorado. Então, a mãe foi pular carnaval, algumas horas depois volta com o namorado. Esse aqui eu vou inventar o nome. Esse aqui é o Cláudio, e é meu namorado, e o Cláudio vai morar no teu quarto. Agora o teu quarto é o quarto do Cláudio. Mãe, peraí, você não conhece esse cara? Então, dentro de casa, ela começa a proteger a irmã. Pô, quem é esse maluco? Então, caramba, a mãe, ela não fez a compra do mês. Eu, criança, tenho que me preocupar com isso. A mãe tá gastando muito mais em bebida, não vai ser o suficiente para comprar comida. Então, a criança, ela começa com esse misto. Eu amo minha mãe, tenho raiva da minha mãe. Ela deveria cuidar de mim, agora eu tô cuidando. Cara, desorganiza. Desorganiza, cara. Chega na vida adulta... E aí, você vai pular carnaval? Por quê, cara? Acha que eu não tenho direito de pular carnaval, não? Ei, calma. Não, eu tô calma. Por que você perguntou? Você quer que eu vá embora? Se é pra fazer pergunta idiota, vai embora. Eu vou embora. Depois, Bruno, desculpa, tava nervosa. Por quê? Pela tua pergunta. Você ficou nervosa porque eu perguntei? Vamos conversar? Sabe que eu sou psicólogo, amo muito você. Temos que dar uma olhada no apego desorganizado. Fica muito caótico, né? A sociabilidade da pessoa com esse tipo de apego, né? Cara, se eu puder dar um exemplo, talvez até mais certo, é provável que nas relações sociais, até mais superficiais, você não perceba. Porque o apego é um modo como a pessoa funciona internamente para buscar e manter os vínculos. Então, superficialmente você não percebe. Agora, experimenta namorar com essa pessoa. Experimenta ter uma experiência amorosa. Aí os apegos vão aparecer, cara. Era muito interessante.